Como é habitual às sextas-feiras, contamos com o comentário da atualidade de Vítor Ramalho. Vítor Ramalho, muito bom dia. Bom Obrigada dia. por estar aqui. Vamos fazer uma espécie de balanço do que se passou nesta semana. A Grécia conseguiu novas condições de que Portugal também pode vir a beneficiar. O que é que lhe parece? Portugal é benéfico para o país beneficiar destas condições? É bastante benéfico. A primeira questão que aqui se deve suscitar e colocar é de que, se eventualmente a Grécia não tivesse este apoio que a União Europeia em extremo acabou por conceder, o risco da saída do euro era muito real e isso, obviamente, afetaria, queiramos ou não, toda a zona euro e, obviamente, também, de imediato, os países mais vulneráveis, e neste caso concreto, Portugal. Portanto, houve aqui, embora a União Europeia responda sempre a estas questões de forma tardia, houve aqui bom senso e preponderou, de facto, a salvaguarda, desde logo, da economia grega, porque a bancarrota era previsível a curtíssimo prazo, mas também a defesa do próprio euro. E as condições que foram estabelecidas, de facto, acabam por se traduzir num perdão parcial da dívida, o que é positivo, com o alongamento do prazo de resposta e a revisão das próprias percentagens que anteriormente eram fixadas relativamente à dívida e ao próprio déficit no seu conjunto. Portanto, é um dado positivo. Mas por mais quanto tempo é que a Grécia se vai aguentar com estas medidas? Isso é absolutamente imprevisível, eu estou convencido, dada a situação da própria União Europeia e a ausência de uma estratégia consequente, que a probabilidade da situação exigir uma nova revisão de tudo isto é possível de ocorrer e a corda bamba está sempre em cima também da mesa. Porquê? Porque não há uma estratégia consequente por parte da União Europeia quanto ao rumo de marcha e quanto à saída global dela mesma, sobretudo do ponto de vista político. E como a Alemanha, como sabe, tem eleições para o final do próximo ano, a senhora Merkel, que no fundo tem uma atitude, uma posição preponderante na União Europeia, está também a tentar equilibrar no plano interno respostas para o seu próprio eleitorado, que, como sabe, é um eleitorado que olha muitas vezes de soslaio no conjunto para os apoios que a própria Alemanha concede a países como a Grécia, sem cuidar de ver que foi em resultado da Segunda Guerra Mundial, para não ir mais longe, que a Europa, que a Alemanha se recompôs fruto exatamente de políticas de apoio à própria Alemanha, como é do domínio público. Mas isto é também bastante positivo para Portugal, apesar das reticências do Primeiro-Ministro em não querer ponderar soluções com o mesmo cariz, mas elas serão inevitáveis, a meu ver, a partir da sétima avaliação que vai ter lugar no final do mês de março do próximo ano. Acha que teria sido benéfico para Portugal evitar essa inevitabilidade de ter de renegociar? Ou seja, se o partido agora no governo tivesse aceitado os avisos e os alertas do Partido Socialista nesse sentido e tomasse uma posição mais ativa nesta renegociação? Não, eu acho que sim, por uma razão, desde logo, uma razão de bom senso e uma razão, como é de bom senso, de razoabilidade. O Primeiro-Ministro tem sido muito renitente em alinhar com as teses que vão no sentido em que me formulou a pergunta, por parte da Itália e também da Espanha. Ele não só não esteve presente a uma reunião em que quer Monti, quer Rajoy promoveram, com os líderes dos países que estão numa situação mais difícil. Portanto, o Primeiro-Ministro entendeu não dever estar presente, o que de alguma maneira traduz um distanciamento relativamente a esta pressão sobre a Alemanha, que não é muito positiva. Porquê? Porque aqui a União faz a força e relativamente a estes países que estão em posição mais complicada, como é o nosso caso, a resposta coesa por parte de todos eles é uma forma de pressionar
a própria Alemanha, e não só, e a própria União Europeia, a própria Comissão no seu conjunto. Portanto, eu considero que esta política, não só de austeridade pela austeridade que se mantém, como aliás se vai agravar, como se viu na última entrevista do Primeiro-Ministro, mas também o distanciamento em relação aos líderes, sobretudo da Itália e da Espanha, não é positivo para Portugal. Falando agora da entrevista que marcou também esta semana, Pedro Passos Coelho deu uma entrevista a um canal de televisão, um dia após a aprovação do orçamento. Como é que vê esta entrevista em que algumas afirmações do Primeiro-Ministro não foram bem aceitas, como seja a revelação de mais cortes nas prestações sociais? Vamos ser realistas, completamente realistas na avaliação da intervenção do Primeiro-Ministro. E desapegado de qualquer avaliação sequer tocada pela afetividade ou por influências de visões próprias que cada ser humano tem. Há uma evidência naquilo que se está a passar no nosso país. Desde que o Governo começou a apresentar as perspectivas para a evolução da economia, elas têm falhado uma a uma e todas têm sido revistas em baixa. Eu repito isso todas. A saber, desde logo, o crescimento do produto. A seguir, a resposta ao consumo. Depois, o investimento. E, finalmente, o desemprego, que já vai na perspectiva de ser ultrapassado 16%. E as pessoas e os analistas que se dedicam ao estudo do emprego entendem que esta percentagem é muitíssimo superior. Ora, mais grave ainda, à data em que o Governo tomou posse, o déficit era inferior àquele que, entretanto, este ano vai ser atingido. Toda a realidade evidencia que vai ser da ordem de 6%. E agora anda-se a tentar mascarar, do ponto de vista da engenharia financeira, esta situação com a alienação da ANA. Como é possível, em função deste quadro e com este orçamento, que tem várias dificuldades em si mesmo. Por um lado, a existência ou não de preceitos inconstitucionais e como é que isto se ultrapassa se porventura não houver uma avaliação preventiva da constitucionalidade de uma forma genérica. Isto porquê? Porque os tribunais confrontados com eventuais litigâncias neles próprios e sobre a constitucionalidade podem decretar uma outra norma que seja inconstitucional. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda é que o orçamento em si mesmo, do ponto de vista das receitas e da despesa, é impossível de ser cumprido. E o Governo parte do princípio que a circunstância de se terem aumentado de uma forma significativa as receitas que resultam da alteração do IRS em cerca de 30%, como é sabido, com os 5 escalões em lugar de 8, e também o agravamento forte sobre as pensões e as reformas, vai determinar a possibilidade do cumprimento do orçamento. Não é viável, e agora há o problema dos 4 mil milhões de euros que o Primeiro-Ministro, na entrevista que deu, vem invocar que esse corte dos 4 mil milhões de euros tem que ser associado à chamada refundação, a palavra que ele utilizou não é esta, mas no fundo tem o mesmo significado, das funções do Estado, sobre a educação, sobre a saúde, sobre os próprios pensionistas. Eu não vejo como é que nós possamos avaliar funções soberanas do Estado ou funções sociais do Estado a partir de cortes. Isto é tamancar as coisas e é surgir com soluções tarde e a más horas. As funções do Estado, na definição que devem conter, deviam ser analisadas à data da tomada de posse do Governo e não agora. Isto vai dar, obviamente, mau resultado. Vítor Ramalho, muito obrigada pelo seu comentário aqui neste Primeira Hora. Obrigado, eu.